Olá, meus ilustres. Vamos iniciar esse nosso terceiro bimestre deste ano de 2020 com as nossas aulas remotas, iniciando a nossa aula de filosofia. Iniciamos agora um novo tema nesse terceiro bimestre, onde nós vamos trabalhar a questão da filosofia política. O nosso tema de hoje, nós vamos estar dando uma introdução à filosofia política. Então, nós vamos abordar a maneira com que se pensa. Sempre é importante a gente compreender que a filosofia ela vai buscar as diversas maneiras de se pensar e de construir conhecimento. A política é uma delas, mesmo que seja para você convencer o cidadão de que não se deve discutir política, aí você encontra algo que está por detrás. Então, sempre há uma busca, um conhecimento, uma compreensão de saberes, mesmo na própria alienação de não querer discutir a política ou de não fazer parte da política. Ela passa a ser uma política. Nesta nossa aula, nós temos como objetivo construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado. Então, nós vamos diferenciar Estado de governo. E o nosso tema inicial vai ser a introdução à filosofia política. O objetivo desta aula, como já adiantei, meus ilustres, é a gente diferenciar o que é Estado e o que é governo, né? Para a gente compreender. Por exemplo, existem algumas situações que a gente vê que é uma ação de governo especificamente, e alguma coisa que são de Estado. Não sei se vocês acompanharam há uns 2 meses atrás, quando se havia a ideia de se colocar as Forças Armadas dando uma questão de governo, ou seja, destituindo o Congresso, essas coisas, e colocando as Forças Armadas. E foi uma discussão que se teve, se o governo, ou seja, o Poder Executivo, no caso o Presidente da República, se ele tinha o domínio sobre as Forças Armadas ou não. Então, aí se colocou que ele é um gestor nesse sentido, só que as Forças Armadas elas são do Estado brasileiro, é para defender o Estado brasileiro e não um governo brasileiro. Então, nós vamos compreender um pouquinho isso no decorrer da nossa aula. A filosofia, como eu já comentei com vocês, ela é uma busca pelo saber, uma busca incessante pelo conhecimento. E a filosofia política é uma área, ou seja, é um pedacinho que vai, dentro da filosofia, que vai procurar estudar essa maneira. Ninguém chega ao poder ou ninguém estabelece uma forma de governo ou até mesmo uma própria questão de um Estado sem um embasamento teórico, sem uma ideia, sem um conhecimento pleno disso. Então nós vamos buscar compreender um pouquinho essas coisas e como que se estabelece essas situações e quais são os conhecimentos que estão por detrás disso. E aí sim nós vamos conseguir ter uma ideia mais ampla de como que se forma a sociedade e de como que nós podemos nos posicionar diante disso. O Estado. O que significa Estado? O Estado é um conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo-nação. Vamos pensar de uma maneira prática. Nós temos o Brasil. Tá? A gente olha o Brasil como um país. Eu acho que talvez vocês já tenham visto isso em geografia. Então nós temos a área geográfica, né, territorial, de uma determinada região, no caso aqui nós temos essa região do Brasil, que foi colocado, né, esse nome, Brasil ou República Federativa do Brasil, mas a partir do momento que esse espaço geográfico ele tem um povo, ele vai estabelecendo um governo, ele vai se organizando, ele passa a se chamar de Estado. Então os elementos que compõem o Estado, né, são esses daqui, ó, território, a população e a soberania. Ou seja, ela passa a ser respeitada por outros povos como uma nação, ou seja, como um Estado. Então ali se estabelece suas fronteiras, cria-se a sua Constituição, não existe nenhum Estado que não tenha a sua lei que garante os seus direitos, e os outros países, ou seja, os outros Estados, passam a respeitar essa formação. O Estado representa tudo o que é público dentro de um país.
incluindo uma série de instituições, como a escola, hospitais, as Forças Armadas, as prisões, a polícia, ou seja, todas as empresas que nós conhecemos. Nós trabalhamos, eu trabalho e vocês estudam numa instituição pública, ou seja, nós estudamos numa escola pública, ou seja, é um estudo dado pelo Estado, né? Por exemplo, uma outra coisa que nós vemos, esse auxílio emergencial, que o governo brasileiro está pagando para a população. Essa é uma ação de Estado, ou seja, é o Estado vendo que a sua população está passando necessidade, ele disponibiliza as suas riquezas, ou seja, o fruto dos impostos dos brasileiros, ele retorna para os brasileiros para que eles amenizem as suas dificuldades financeiras, principalmente na questão de comer. Aqui nós temos um esquema que ajuda a gente a compreender um pouquinho. Aqui já dá para a gente ter uma ideia do que é governo também. Então, olha, uma coisa que é importante eu salientar para vocês, acredito que o professor de Geografia já tenha trabalhado com vocês isto. Tá? Por exemplo, no Brasil, nós temos diversos estados, que a gente chama, que seriam unidades federativas, né? Então, quando nós estamos aqui, nós estamos no estado de São Paulo, ou seja, nós estamos na unidade federativa de São Paulo. O país Brasil, ele é composto por 27 unidades federativas, tá? Ou seja, tem os seus governos próprios, assim por diante, mas eles fazem parte do Estado brasileiro, ou seja, da União Brasileira. Quando vocês estão ouvindo um telejornal, alguma coisa diz, a União fez tal coisa, ou seja, é o Estado brasileiro como um todo, ou seja, na união de todas as unidades federativas, ele estabelece uma maneira de se colocar. Então, o Brasil, ele trabalha com essa questão. O Estado brasileiro, ele é a união de 27 estados ou unidades federativas, por isso que se chama República Federativa do Brasil, né? Então, uma república onde as federações têm as suas autonomias. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a Constituição Estadual, mas ela não é superior à Constituição Federal, que é essa Constituição Federal que torna o Brasil um Estado, ou seja, uma nação independente e que pode gerenciar e governar por si só, tá? Que tem a sua soberania. Então, quando nós falamos da questão de Estado, o conceito de Estado, num termo jurídico, o objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar regras de conduta e distribuir justiça. Então, isso é o objetivo do Estado, tá? O Estado ele é composto por um povo, conjunto de cidadãos de um país, ou seja, pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, por um território, ou seja, um espaço geográfico, e por um governo, ou seja, uma instância máxima de administração daquele Estado, tá? Essas são as organizações necessárias para a gente compreender a ideia de um Estado. Agora vamos ver o que significa governo, especificamente, tá? Então, quando nós falamos governo, eu agora não estou falando do Estado. Ou seja, dentro de um Estado, você tem a maneira com que esse Estado será governado. É isso que nós chamamos de governo. O governo é a instância máxima da administração, tá? Então vejam bem aqui, da administração executiva de um Estado. Ou seja, o governo ele vai mudar, ou seja, ele vai administrar. E como o governo, ele administra cada um de uma maneira. Então, ele pode ser mudado. Ele não pode alterar o Estado, mas ele pode alterar a maneira com que ele vai administrar o governo, tá? Ou administrar o país, vamos assim dizer. Desta forma, o governo é apenas uma das instituições do Estado, né? Os governos são transitórios. Por isso que nós temos as eleições. Então, em cada eleição, você escolhe, não, essa maneira com que foi adaptada ou foi escolhida para governar, para administrar o Estado, não está me agradando. Então, eu vou eleger um outro sistema de governo, né? Um exemplo nítido. Até 2016, nós tínhamos um governo de esquerda no Brasil, ou seja, um centro-esquerda
que foi o período do governo Lula e Dilma. Em 2016, nós tivemos o golpe de Estado, um golpe político, vamos assim dizer, onde a Dilma Rousseff ela é cassado os seus direitos, e o Michel Temer, que é de centro-direita, ele assume o poder, mas ele tem um governo tampão. E em 2018 nós elegemos o presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual ele faz uma opção por extrema-direita. Então, ou seja, é uma forma de governo, né? Ou seja, uma maneira que a população escolheu para ser governada. Então, ultimamente, nós estamos tendo no Brasil uma forma de governo chamada governo liberal, né, que é de extrema-direita, e tem aí até 2022, onde a população novamente vai dizer se quer continuar com essa forma de governo ou quer optar por uma outra. Além de esquerda e de direita, você tem o centro-esquerda, centro-direita, e tem outras linhas que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Em geral, ao longo da história, os povos estabeleceram 3 tipos de governo. O republicano, que é o qual nós temos, o monárquico, é quando tem um rei, e o despótico, quando tem um tirano ou um ditador. Os governos se diferenciam em sua concepção, segundo a distribuição de poder ou soberania, ou seja, quem que vai mandar no país especificamente. O governo soberano em uma república é dividido entre todos, ou entre uma parte da sociedade. Ou seja, nós estamos aqui no Brasil, num poder soberano, numa república, que é dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, esses 3 poderes, eles agem de uma certa maneira, principalmente o executivo e o legislativo, que são formas de governo, eles são eleitos pelo povo para governar. E o judiciário, que ele é uma questão de carreira, ele vai, a partir das leis criadas pelo legislativo, julgar a ação dos governantes, seja do legislativo ou do executivo. Nas monarquias, que geralmente também tem uma constituição, o poder é concentrado em uma única pessoa, no rei, tá? Ou no imperador, que obedece leis imutáveis. Então essa lei, geralmente, ela é mais segundo a vontade do próprio rei. Né? E aí essa lei ela vai sendo alterada de acordo com a vontade do monarca. Né? No despotismo, o que nós temos? É o poder também centrado em uma só pessoa, que obedece à sua vontade. Aqui você tem uma questão de um ditador, de um tirano, nesse sentido. Pensam num exemplo. Semana passada, o presidente Putin da Rússia anunciou que a vacina da Rússia já estava em funcionamento e que ele iria aplicar a vacina para a Covid-19 na população russa, que a Rússia já tinha sido o primeiro país a encontrar a vacina. Só que ele não seguiu os critérios científicos. Né? O laboratório achou um procedimento e ele já mandou colocar direto nas pessoas. Enquanto você vê aqui as vacinas que nós temos aqui no Brasil, que está sendo testada, que é a vacina de Oxford ou a vacina da Universidade Chinesa, elas passaram por procedimentos em animais, em laboratório, em uma pequena quantidade de pessoas, e agora está ampliando para uma quantidade maior de pessoas, que é a terceira fase, ou seja, segue os métodos científicos para que isso aconteça. Quando você tem um governante que ele entra nessa questão de ser o maioral, ele determina como que devem ser as coisas. Isso seria a questão de uma ditadura ou de um tirano especificamente, onde você não tem a certeza se é o que está na lei e ele vai ser realmente colocado em prática. Cada modelo de governo, ou dentro desses modelos de governo que nós estabelecemos, existe um princípio ético ligado a esse governo. Um exemplo é que nós vemos, você tem a república, nós vivemos num regime republicano, no qual o poder é dividido o poder soberano ele é dividido em 3 instituições, no caso, como coloquei para vocês, poder executivo, legislativo e judiciário. O que caracteriza a república? É o princípio ético da virtude, né, do caráter. Quando você está dentro de uma república e esse princípio ético não existe, a virtude e o caráter, a gente acaba tendo a corrupção. Quando nós olhamos dentro dessa ideia, então, para se ter uma república justa e efetiva, o seu povo ou aqueles que estão governando, eles têm que ter caráter e ter essa virtude.
Caso contrário, você vai ter uma questão da corrupção especificamente, que nós vamos ver no próximo slide. Na monarquia, o que nós encontramos? Um poder soberano numa pessoa. Aí, para que você possa seguir um rei, um líder, um grande líder, essa pessoa tem que ter honra. Ou seja, o que ele fala, ele faz. O que ele se propõe a fazer, ele cumpre com aquilo. Aí que você vê muitos reis indo para a guerra, indo guerrear, fazendo frente, né? Ou seja, estando junto com o povo e estando ali na linha de batalha. Quando os reis, principalmente os reis do período medieval, eles iam para as batalhas e voltavam vitoriosos, mais honrado ele ficava e mais adorado pelo povo ele era e mais obediente, né? O povo se tornava aquele rei. Aí nós vamos ter um outro sistema de governo, que é o despótico, né? Ou seja, de tiranos, de ditadores. Na questão do governo despótico, do tirano, da ditadura, o que prevalece? É a questão do medo, né? Então, ou seja, para você manter-se no poder enquanto um ditador, enquanto um tirano, é a questão do medo. Se nós olharmos, por exemplo, a ditadura militar que nós tivemos aí entre a década de 60 e a década de 80, que vocês podem perguntar para os seus avós, para os seus pais, como que era, principalmente para os seus avós. Ou seja, tinha toque de recolher, tudo você tinha medo. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, por exemplo, começou-se a discutir a questão das eleições. Ninguém falava em quem ia votar porque tinha medo que se falasse que ia votar em alguém que não era apoiado pelo governo de você ser repreendido, porque na década de 70 foi repreendido. Se você dizia que você era contra o governo da Arena na época, você era repreendido, né? Podia até ser preso nesse sentido. Então, para você manter uma ditadura ou um governo despótico, você impõe um medo na população. Quando a população tem medo, obedece para não ser punida. A república tem sua base na virtude, como eu já comentei com vocês no slide anterior. Então, este é o ponto base para que uma república aconteça de fato. No governo republicano, a virtude é fundamental, uma vez que ela elimina a corrupção proveniente das ambições pessoais. Então, ou seja, a virtude coloca o caráter acima das ambições pessoais. Agora, é uma questão de consciência. Não é uma lei que vai te impor o isso ou não. Ou você tem ou você não tem. Então, essas questões éticas não é uma coisa que você ensina, né, numa universidade ou coisa do gênero. É uma coisa que te ensinam desde o berço materno. Então, se você não tem uma virtude, se você não tem um caráter, as suas ambições pessoais, ou seja, o querer levar vantagem, ela é sempre maior. E isso gera a corrupção. Sem a virtude, os que estão no poder retirarão do Estado, aqui vejam bem, retirarão do Estado todos os benefícios possíveis para si, e assim deixarão incapaz de cumprir sua missão de dar uma vida digna aos cidadãos. O benefício usurpado pelas autoridades significa menos saúde, menos educação, menos justiça para as pessoas mais pobres. E aqui, gente, essa questão da virtude não se estabelece, simplesmente diz, o representante político que está no governo, ele não tem caráter, mas ele é um membro da população. A grande pergunta que se fica nessa circunstância, o Montesquieu vai colocar nesse sentido, aonde há corrupção, você tem um povo, aí vejam bem nesse sentido, um povo sem caráter, sem virtude, né? Então, onde ele coloca a corrupção, ela não vem somente dos governantes, porque os governantes fazem parte de um povo. Então, se o povo é virtuoso, automaticamente os seus representantes assim serão. Se nós olharmos na prática, no nosso dia a dia, quando você faz um pequeno delito, ou seja, leva vantagem numa pequena coisa, seja, dá uma questão meio que de malandro, você não está sendo virtuoso. Então, você está dando o indício do princípio da corrupção. Sem virtude, a república torna-se o berço da corrupção. E a corrupção, ela não vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima. Ela se estabelece em todos os pontos, em todas as situações.
como, por exemplo, chegar na sala de aula e você não faz atividade, o grupo está fazendo atividade, você coloca o teu nome lá, né? E beleza, tocou a vida, né? A atividade que nós vamos desenvolver nessa nossa quinzena, meus ilustres. Vocês vão fazer para mim um mapa mental, tá? Um mapa mental ele funciona da seguinte maneira. Por exemplo, vocês vão colocar aqui, ó, o nome do assunto central, né? Filosofia política, né? Aqui eu coloquei um esquema bem simples. Vocês pegam essa lado aqui, ó, o lado esquerdo, e aí vocês vão colocar, por exemplo, para mim aqui, ó, o que é Estado. Tá? Depois, aqui, vocês vão escrever aqui nessa parte azul aqui, ó, como é composto o Estado, né? Como que ele se estabelece, como que ele é governado, o que compõe, né, o território. Você vai colocar aqui para mim o que é o Estado, né? Quais são as definições de Estado que você tem. Desse lado direito, aqui em cima você vai definir para mim o que é governo. Tá? E aqui embaixo você vai colocar os 3 tipos de governo que existem, quais são as suas virtudes, quais são as suas maneiras de colocar. Depois de ter montado esse mapa mental, que pode ser numa folha de sulfite, pode ser num PowerPoint, pode ser no Word, qualquer ferramenta que vocês quiserem, vocês enviam para mim. Aqueles que têm acesso, que tem um celular que comporta aí a baixar o Classroom do centro de mídia, posta lá no Classroom. E aqueles que não têm condição, me mandam no meu e-mail, filocesar@gmail.com. E aí a gente analisa e coloca. Meus ilustres, esse é o nosso bate-papo de agora, né? Daqui 15 dias nós voltamos para a gente abordar um pouco mais essa ideia do Estado dentro da nossa cultura ocidental. Bom trabalho para vocês, um abraço e até breve.